A paz de Cristo para todos. Parabéns, Sara, parabéns, Marcelo, que coisa bonita ver pai e mãe louvando o nome do Senhor. Sara, pai e filha. É um teste para ver se os irmãos estão prestando atenção mesmo, na verdade. Parabéns, passaram no teste, né? Isto, pai e filha, isto mesmo. A mãe vai ser... Que bonito, vai ser Marcelo e a esposa. Ah, parabéns, irmão Edmilson, parabéns. Muito bom. Alegria ver todos aqui hoje na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente. Que bom vermos Josi, Gabi, Gabriel, que Deus abençoe. Família de Dona Dejanira também, Sidneia, que alegria. Que bom vermos tantos amigos, tantos irmãos, a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Filho de Marquinhos, de Cris, já é de casa, não precisa nem apresentar mais com a sua esposa, o Júnior e a esposa, que bom. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje vamos meditar sobre a parábola do semeador. Nós temos no Novo Testamento cerca de 50 parábolas. E nós temos várias outras, dezenas de outras, no Antigo Testamento também. Então, as parábolas, elas não existem apenas no Novo Testamento, elas existem também no Antigo Testamento. Esta palavra que nós temos em português, parábola, ela vem da língua grega. Então, no Novo Testamento, grego, a palavra é parabolê. Parabolê é um substantivo, é uma palavra que ocorre no Novo Testamento cerca de 50 vezes. E ocorre mais de 30 vezes no texto grego do Antigo Testamento. Existe uma Bíblia grega chamada Septuaginta. Essa Bíblia, ela surgiu antes de Cristo. E esta palavra que nós encontramos no Novo Testamento não foi inventada pelos escritores do Novo Testamento. Ela já existia na Grécia, na literatura grega. Parábola é um tipo de literatura. Literalmente, parábola, essa palavra no grego, parabolê, ela é formada de duas palavras no grego. Pará, que é uma preposição que significa do lado, ao lado de, e balo, que é o verbo lançar, colocar. Então, parabolê, ou parábolo, significa colocar alguma coisa do lado, alguma coisa que você conheça, que você está familiarizado com, que você entende, ao lado de alguma coisa que você não entende, mas que precisa entender, é muito importante. Então, através deste paralelo, desta semelhança, você começa a compreender o sentido daquilo que você não compreendia, porque você tem colocado ao lado um caso, uma história que você conhece, que você é familiar a você, não é estranho para você. Então, esse é o sentido de parábola. Entenderam? Então, quem é que pode explicar com as suas próprias palavras o que eu acabei de falar, então, sobre parábola? Pode ficar em pé e falar, ou pode ficar sentado e falar. Quem é que pode falar para mim? Entender a parábola é você ensinar aquilo que é desconhecido, apresentando aquilo que é conhecido.
Parabéns, ótimo, é isso mesmo, parabéns. Então, Jesus quer ensinar para os seus ouvintes, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os pescadores, para os agricultores, os camponeses, homens e mulheres, crianças, idosos. Quer ensinar para os jovens, para os adolescentes. Quer ensinar por que uma pessoa ouve a palavra de Deus e responde de uma maneira. Por que uma pessoa ouve o Evangelho e responde de uma maneira? E por que outros ouvem e respondem de maneira tão diferente? Então Jesus quer nos ensinar isto, queria ensinar os seus ouvintes daquele tempo, e Ele quer ensinar a você e a mim. O que acontece? Por que isso ocorre? Por que quando você fala do amor de Deus para alguém, do plano dele, Ele mandou o Filho dele para morrer por você, Ele tem perdão para você, se você o aceitar e começar a entender os seus ensinos, você vai ter esperança, ter fé, não vai temer o sofrimento, você não vai temer mais a morte, você vai enfrentar, mesmo que você tenha medo, o medo não vai vencer a sua fé, a sua esperança. Cristo vai te libertar disto, porque você vai descobrir que Deus te ama e te perdoa. Por que algumas pessoas dizem, não quero saber disto? Por que outras dizem, é isso que eu preciso, uma razão para viver. E para a escola, pensando lá revelar esse amor de Deus. E para o trabalho, pensando em revelar esse amor de Deus. E outras dizem, não, eu não quero saber disso. Eu não quero compromisso com Jesus. Eu não quero compromisso com Deus. Esta parábola é sobre isto. Jesus quer que você compreenda isto. O interessante é que na parábola, você vai ouvindo a parábola, você vai ouvindo a história, aquele paralelo. Você vai, de uma hora para outra, você se encontra não fora da história, você se encontra dentro da história. Você se vê na história. E você começa a perceber, esse sou eu. Esse solo sou eu. Essa pessoa sou eu. E de uma hora para outra, então, você tem aquele choque, aquela surpresa. E você precisa tomar uma posição. Esta parábola, a parábola do semeador, poderia ser chamada de a parábola do semeador, da semente e dos solos. Porque não é só a parábola do semeador, é a parábola da semente, é a parábola dos solos. Então vamos ler o texto bíblico para entender melhor. Essa parábola, ela é uma das poucas que nós encontramos nos 3 evangelhos. Encontramos em Mateus, encontramos em Marcos e encontramos em Lucas. Se você tiver tempo para ler essas 3 narrativas em casa, você vai ficar surpreso com as variações. As variações. Você não tem a mesma escritura, as mesmas palavras, não. Mateus, eles estão falando da mesma coisa, você percebe isso. Mas você percebe que eles estão usando palavras diferentes. Bem, eu creio
Primeiro, que as variações são ótimas. Eu desconfiaria dos textos bíblicos e da honestidade dos escritores e da honestidade da tradição e da honestidade da igreja ao longo dos séculos se tudo estivesse igual. Me entendem ou não? O que vocês entenderam que eu falei agora? Quem é que pode? E isso seria uma cópia. Alguém teria consertado a coisa. Isso aí. Então, essas variações testemunham a favor da honestidade da igreja, que ao longo dos séculos não uniformizou o texto, preservou o texto como estava, com as variações. Outra coisa que eu acredito, com base em tudo isso, é que Jesus não contou essa história apenas uma vez. Ele não pregou esse sermão apenas uma vez. Ele pregou esse sermão, ele ensinou isto várias vezes. Várias vezes. E pode ser que Mateus tenha uma lembrança de um ensino, de um momento, de uma data. Lucas de outra data. Marcos de outra data. Bem, diz assim o texto bíblico: e tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Pode prosseguir. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Que coisa maravilhosa. Ele vai para um barco e lá do barco, dentro da água, ele começa a falar para as pessoas, na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então você imagina bem um campo, aquele tempo, aquela terra lá, aquele povo lá, era um povo mais industrializado ou mais de agricultura? Agricultura, né? Estava mais de agricultura. Então eles conheciam o que é um semeador, saiu a semear. Tinha um arado o campo, mas ninguém sabia, olhava o campo, não sabia o que estava debaixo da superfície do campo. O que tinha lá? Então o semeador vai caminhando, um bolso grande aqui, talvez, um saco, alguma coisa assim, e ele pega a semente, vai lançando a semente. Versículo seguinte: e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, até agora temos quantos campos, quantos solos? 3, parabéns. Versículo seguinte: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem inteligência para entender, não inteligência necessária cognitiva, mas sensibilidade espiritual, ouvidos espirituais, ouça. Procure entender, essa é a palavra, esse é o apelo, na verdade. Esta é a parábola. A parábola, tem pessoas que não entendem a parábola, ficam nas trevas. Há outras que entendem a parábola. A parábola tem esse propósito também, de esconder alguma coisa e de revelar alguma coisa.
Mas essa parábola, ela é sui generis, porque ela é especial, porque nesta parábola Jesus explica os detalhes da parábola. Ele vai explicando cada coisa, o que é. Isso não é sempre que acontece, mas aqui nós temos isto. Versículo seguinte. E cercando-se deles os discípulos, a parábola já foi contada, né? Disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Aí Jesus explica por quê. E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, a parábola oculta alguma coisa. Nem todo mundo consegue entender uma parábola. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Vamos prosseguir. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Só um minutinho aí. Aqui Jesus está citando um texto de Isaías, do profeta Isaías. Isaías escreveu sobre isso. O salmista também escreveu sobre isso. Outros escritores do Antigo Testamento escreveram sobre isso. Mas Isaías é o mais importante profeta dos escritores. Talvez de todos os profetas do Antigo Testamento. Difícil encontrar um escritor pós-Isaías que não tenha usado o material de Isaías, na verdade. Então Jesus está falando sobre isso. Está citando Isaías capítulo 6, capítulo 29. Depois nós vamos ver um pouco sobre esses textos de Isaías. Vamos prosseguir então. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Então é que ele já disse, olha, está escrito lá em Isaías, eu sou o cumprimento dessa profecia, por isso eu falo dessa maneira. Em Isaías capítulo 6, todo mundo sabe que Isaías vê Deus, ele é purificado, ele é chamado para o ministério, ele tem a chamada dele, né? Esse é um texto muito bonito em Isaías capítulo 6. E Deus pergunta, a quem enviarei? Quem é de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Mas Isaías vai pregar a um povo assim, que não ouve a mensagem, que não entende a mensagem, que não compreende a mensagem. Isaías viveu nesse tempo. Mas a profecia de Deus para Isaías não se esgota apenas em Isaías, porque é a palavra de Deus que se cumpre plenamente na pessoa de Jesus, e o Novo Testamento nos ensina isso. Nós não negamos o cumprimento parcial do texto no Antigo Testamento, mas nós afirmamos com toda certeza e com toda fé que na plenitude essa palavra se cumpre na pessoa de Jesus. Cremos nisso. E cremos que esse é o testemunho do Novo Testamento. Isaías, diante deste fracasso, entre aspas, as pessoas vão ouvir e não vão compreender e não vão crer, ele pergunta para Deus, lá em Isaías 6, 8, 9, ele pergunta, até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou pregar assim? Eu vou pregar, eu vou ensinar e as pessoas não vão entender. Até quando? E Deus diz, olha, até que eles percam as suas casas, eles sofram, eles sejam espalhados. Então o texto bíblico ensina, é preciso às vezes sofrer para aprender algumas lições. Mas nós vivemos num tempo, desde sempre, o que nós não queremos é o quê? Sofrer. Nós não queremos sofrer. Como se sofrer não fizesse parte da pedagogia. Aprendemos muitas coisas por causa de quê? Do sofrimento. Aprendemos a confiar menos em nós mesmos, menos nos outros e mais em Deus. Aprendemos a compreender que não temos a última palavra sobre tudo e sobre todos. E uma porção de outras coisas aprendemos. Mas Jesus não fala isto porque Ele não sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Então,
colocar o texto aí, então vamos lá ver o texto. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado, olha só, com seus ouvidos. Todo o resultado da semeadura tem a ver com isso. Como você ouve a palavra, como você lê a palavra, como você escuta a palavra, como você participa da aula na sua classe, lá na sua escola, com que avidez você ouve, com que atitude você ouve o seu professor, com que atitude, com que avidez você chega para assistir uma aula na Igreja Batista Sião. Qual é a postura, qual é a capacidade de concentração? Consegue ficar 30 minutos? Consegue ficar 40 minutos? Ou é muito tempo? Tem a ver com isso. Então Jesus está falando sobre isso. Por que ele não aprende uma matéria? Por que ele não vai bem naquela disciplina? Por que ele não compreende as coisas da Bíblia? Por que ele não consegue entender isto? Então, Jesus vai falando sobre isso, né? Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. Está citando o texto de Isaías 29, 6. E ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Versículo seguinte, por favor. Mas Jesus diz: felizes, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Está falando dos ouvidos e dos olhos espirituais, na verdade. Que bom que vocês conseguem ver essas coisas. Versículo seguinte. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Está falando dessa semente. Está falando desse semeador, que é ele. Está falando do evangelho do reino de Deus, que ele traz. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. E ele está lá diante dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Nós não acreditamos nisto. E de outras pessoas. Mas ele conhece a Tanar, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece a palavra de Deus, a herança da igreja ali, ele conhece, e ele vai dando a interpretação. Versículo seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai explicar, ele vai nos brindar com essa explicação, né? Que coisa maravilhosa. Ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino, olha só, a palavra do reino de quem? Do reino de Deus, do reino dos céus. No livro de Mateus é o reino dos céus, Marcos, Lucas é o reino de Deus, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Mateus faz o uso de reino dos céus e não reino de Deus, por causa do nome de Deus, que até hoje os judeus não escrevem por completo, ou em português, ou em inglês, ou em qualquer outro idioma, em hebraico. Eles omitem sempre uma letra e, em respeito ao nome de Deus, até a palavra Deus, na verdade. Então, quando alguém ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, então veja bem que a pessoa ouve, ela ouve, mas ela não entende. Por quê? Ela é limitada intelectualmente, em termos de consciência, de inteligência? Não. Ela não entende, não é questão cognitiva. Ela não entende, questão volitiva. Eu não quero entender. Por questão moral, eu não tenho interesse em entender. Eu quero entender Sócrates, Platão, quero entender Sartre, quero entender Hegel, quero entender outras coisas, quero entender o Big Bang, mas não quero entender a palavra de Cristo, o Evangelho de Deus. Isso não me interessa, por causa disso. Jesus diz que vem o maligno, ele usa a palavra poneiros no grego. Se você vai lá em Marcos, ele usa Satanás. A palavra Satanás em grego é Satanás. E Lucas usa a palavra diabolos, que quase que é a mesma coisa em português, que é o diabo. Então eles têm essas variações no texto bíblico.
Então Jesus diz que o maligno vem ali no texto e tira, arrebata a palavra do seu coração. Diz que essa pessoa que foi semeada no caminho. Primeiro solo. Seria o escriba? Seria o fariseu? Seria eu? Seria você? Quem é esse coração? Quem é esse solo? Temos que nos perguntar. Aí ele fala do segundo solo. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Essa história é muito interessante. É uma pessoa que dá o primeiro passo, talvez seja até batizada. Tem um entusiasmo, que coisa maravilhosa o Evangelho, que coisa fantástica é a igreja. O pastor, os diáconos, o coro, que coisa maravilhosa, o louvor, que coisa fantástica. Mas a duração dessa alegria é curta. Participação no culto é pequena. Não demora muito. Tem que lavar o carro, tem que arrumar a casa. Não, hoje eu não posso ir. Por causa está chovendo. Não, porque está muito quente. Não, tem um leão lá fora, na rua. Não, vai me pegar um leão. Então a pessoa vai. A alegria, a empolgação, o entusiasmo. Quero aprender. Não posso perder essa aula. Não posso perder este culto. Acabou. Jesus diz, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, interessante, né? De vivendo essa palavra, essa angústia, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nós precisamos de sempre pegar a palavra e fazer a contextualização, né? O que seria angústia hoje? O que seria perseguição hoje? Acho que a perseguição necessariamente não precisa ser talvez os soldados romanos com as suas espadas. Perseguição na academia, na escola, na internet. Quem é Deus? Você crê nesse livro? Quando é que foi criado o tempo? Quando é que foi criado o espaço? Onde estava Deus? Aí vai fazendo perguntas de física, de biologia, de arqueologia, de antropologia. Cadê as respostas? Você tem que levar um livro de receitas, entregar para a mão da pessoa, fazendo, me explica com base neste livro a raiz quadrada. Como se faz a raiz quadrada? Não, peraí, a pessoa vai pegar o livro, mas daqui é um livro de receita. Como é que você quer que eu faça isso? Ué, você está querendo respostas de física, de biologia, na palavra de Deus? A palavra de Deus é o plano de Deus para a nossa salvação, é sobre o amor de Deus. Não é sobre essas questões de física, de química, de antropologia, de arqueologia, não. Deus não teve o propósito de nos ensinar essas coisas, geometria, essas coisas, não. Então estou te entregando um livro, senão nós vamos rasgar esse livro, que ele não serve de nada. E a mesma coisa, você pega um livro de biologia e fala, me explica aqui a equação, teorema de Pitágoras, me explique. Não, é de biologia, não é de geometria, de matemática, não é nada disso. Nós vamos queimar esse livro, porque não tem a resposta que você quer. Você está fazendo as perguntas certas, mas para o livro errado. Então a pessoa vem aqui na igreja, aceita Jesus, mas depois tem na academia lá, tem uma pessoa muito inteligente, muito esperta, que faz perguntas assim, e a pessoa, o crente começa a sentir oprimido. Como é que é isto? E Deus? E isto e aquilo? Então nós temos essa angústia, como é que eu vou viver neste mundo, com tantos ataques à fé, à palavra de Deus? Como é que eu vou viver? Esse ataque silencioso, como vou viver? Esse texto, ele
ele me ensina que nós podemos ter abortos espirituais na igreja. Pessoa se engravida com a semente, a nova vida começa em gestação, a grande alegria, porque a salvação é um ato, mas não é só um ato, é também um processo. Mas antes que a nova criatura nasça, há o quê? Há um aborto. Começou bem. Começou batendo palmas para Jesus, participando do culto. Mas as angústias, as perseguições, os problemas, a pessoa desistiu. Não quero mais Cristo. Como é isso? Já está salva? Agora não adianta, está salva mesmo que faça isso? Não. Em lugar nenhum a Bíblia ensina que a salvação é um sim, um dia para Deus, e nos outros dias todos, não para Deus. Em lugar nenhum a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina sim para Deus, hoje, ontem, amanhã e para sempre, sim para Deus. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Jesus disse. Disse em Mateus, disse em Marcos. Então eu digo sim hoje, digo sim amanhã, digo sim depois de amanhã, sempre para Deus, na tristeza e na alegria, com câncer ou com saúde, com enfermidade ou sem enfermidade, com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, sim para Ele, sim para o Senhor. No Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz: ser fiel até a morte. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que você tem sido instruído, para que você se salve e salve aqueles que vão te ouvir, Timóteo. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, nós vamos ver agora esse texto, e nós vamos partir para a ceia depois desse texto, e eu vou continuar o sermão desta hora à noite. Capítulo 2, versículo 19. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 19. João escreveu assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então, há pessoas que vêm para nós, começam a servir a Deus e depois saem do meio de nós, da igreja de Cristo, da carreira cristã. Então João diz literalmente: eles não eram de nós, saíram de nós, mas eles não eram de nós, porque se fossem de nós, eles ficariam conosco. Então ele diz: mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã, a que você permaneça fiel até o fim. Que você que disse sim para Jesus ontem, que você possa dizer sim para Jesus hoje. E amanhã se diga sim para Jesus. Eu não compreendo tudo. Eu não entendo tudo sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Como não entendo tudo de física, de química, de cosmologia, não, de arqueologia, de antropologia. Não entendo tudo dessas coisas. Mas eu creio no Senhor. Creio que Ele me ama. Creio em Jesus. Creio no ensino da palavra de Deus, que em Cristo todas as coisas convergem para Ele. Então,
Quero encorajar você a ser fiel ao Senhor, permanecer a despeito das angústias, das perseguições, das dificuldades. Amém? Amém. Então nós vamos nesse instante louvar o nome do Senhor, pedir aos diáconos, por favor, que distribuam a ceia, e aquele que é crente em Jesus, que ama Jesus, está convidado a participar da ceia do Senhor.